a Joaquim Floriano, número 72. Mas aí o senhor foi buscar com o Júlio e passou para quem? Passei para o Milton Pascovitch guardar. Eu não entendi daí onde que entrou o Silvio Pereira nessa história. Que o Silvio que pediu que eu fosse passar no Júlio para pegar o dinheiro. Mas ele afirmou expressamente que o dinheiro era para o Dirceu? Afirmou. E esse dinheiro que foi pegar no Júlio era do quê? Era relacionado a obras da Camargo Corrêa. Na Petrobras? Na Petrobras. Se não me falha a memória, reparo. Isso foi por volta de quando? Isso em 2004. E essa história aí que o senhor fugiu do país, pode esclarecer? Eu não fugi. O que aconteceu, em fevereiro de 2005, estava muito efervescente o caso do mensalão. Existia um deputado, que hoje até é prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, que a todo momento pedia minha participação na CPI. E saíam notas no jornal, em revista e tudo isso. Eu procurei o Zé Dirceu, fui a Brasília, em fevereiro de 2005, jantei na casa dele, ele, a esposa dele, na época, Maria Rita. Depois do jantar ela saiu e fui à sala junto conversar com o Zé Dirceu e falei para ele da minha preocupação, porque eu não tinha envolvimento nenhum com o mensalão, mas eu não tinha com o mensalão, mas eu tinha com a Petrobras. E que eu sabia que se aparecesse o meu nome, se o meu nome surgisse ali e eu fosse participar, o negócio da Petrobras já tinha estourado já na época, desde 2005. E quando eu conversei com o Zé, ele falou para mim, vai embora, deixa a poeira baixar e depois você volta. E por que ele sugeriu isso ao senhor? Porque teve outras pessoas que ficaram aqui respondendo o processo. Ele sugeriu porque eu não aparecia, eu não fui convocado para a CPI, eu não fui indiciado no mensalão e eu era vinculado exclusivamente ao negócio da Petrobras. Se aparece o Fernando, ia aparecer o caso da Petrobras. Eu só tinha a atuação na Petrobras. Mas se aparecesse ou não, por que ia ser revelado o caso da Petrobras? Ia ser revelado porque eu tinha as coisas junto com o Zé e com o Silvinho. E com o Renato Duque e com o Barusco. O senhor tem conhecimento se ele sugeriu a mais alguém para deixar o país? Não. Não sugeriu ou não tem conhecimento? Não tenho conhecimento. E por que ele não teria sugerido sair do país o Silvio ou o próprio Delúbio? O Silvio estava envolvido e o Delúbio estava envolvido. Já. Mas não faria mais sentido ele sugerir a essas pessoas envolvidas que deixassem o país do que o senhor que não estava envolvido? Por eu não estar tentando ser envolvido, estavam tentando me envolver, era muito mais fácil eu sair do que os outros que já estavam envolvidos. E lá fora o senhor continuou recebendo dinheiro? Depois de 6 meses. Quanto que o senhor recebia, aproximadamente? Eu recebia do Licínio 30 mil a trimestral e do Milton Pascovitch 100 mil. Esses pagamentos que eles faziam ao senhor... Através de doleiro. Tá. Ou na conta da Lilian. Mas era também, o senhor usou uma expressão cala-boca? Essa foi eu sentei eu, o Renato e o Milton. Eu que entendi como um cala-boca, porque eles definiram que iam me ajudar um dinheiro para ficar fora, iam me dar uma manutenção para mim lá fora. E quando foi essa reunião, aproximadamente? Essa reunião foi em 2005, quando eu voltei. E o senhor José Dirceu também falou nesses pagamentos ao senhor? Não conversei com o Zé sobre esse pagamento. Ele sabia que o senhor recebia? Com certeza. Por que com certeza? Porque ele que coordenava com o Milton a questão de dinheiro. Quem que dava hoje uma palavra nesse pagamento? Era ele, o Renato Duque, o senhor, o Milton? A palavra final nos pagamentos? Isso. Não, o Renato Duque que distribuía. X para tanto, X para Y. O Renato Duque que fazia a distribuição. É tanto para tal lugar, tanto para tal lugar, tanto para tal lugar. Ele determinava, vai buscar em tal empresa, vai buscar em tal empresa e em tal empresa. O senhor mencionou no seu último depoimento que aquelas doações que o senhor recebeu, do senhor Milton e do irmão dele, eram pagamento de propina atrasado? Não, eram pagamentos ele juntou, quando ele fez uma doação para os meus filhos, da empresa dele direto. Ele colocou como se isso fosse tudo da Engevix, e não era. Ele somou os 2.300 que ele tinha que me dar da Engevix, que já tinha dado, e o restante relacionado a algumas coisas da RUP. Então ele juntou o dinheiro e deu 5 milhões e pouco. Isso eram propinas, então, de contratos dessas eram propinas de contratos com a Petrobras.
Tem mais alguma coisa que o senhor gostaria de retificar do seu depoimento anterior? No meu depoimento, não. O meu depoimento está inteiro. O senhor Silvio também recebia esses pagamentos? Uma parte para ele? Com certeza. Por que o senhor diz isso? Porque é uma oportunidade, eu peguei 600 mil reais na casa do Silvio, que ele tinha recebido da GDK, e ele me pediu para entregar para uma outra pessoa. Quem seria? Seria o seu André Bittar. Quem que é André Bittar? Não consta ainda da minha delação. Era um amigo do Silvio. O que foi esse Land Rover que ele recebeu lá da GDK? O que era isso? Eu não sei, ele questionava, o César deve ter, para ter uma forma, porque o César não ia participar do PDT. O PDT já tinham 4 empresas e a GDK gostaria de participar da PDT. Acredito eu que tenha sido uma forma do César se aproximar mais do Silvio para poder participar do PDT, que acabou depois sendo anulado. O César ia participar da Cacimba, que era o dono da GDK. O PDT que o senhor fala é o quê? PDT era um oleoduto que sairia do Rio de Janeiro até Campinas, mas foi cancelado por questão de ambientais. E esses 600 mil que o senhor mencionou, do que era? Então? Esses 600 mil, o Silvio me falou que tinha recebido do César da GDK, e eu encaminhei por ele, pediu para deixar na casa, no escritório do André, deixei no escritório do André. Mas em decorrência de algum contrato da Petrobras? Eu não sei, não posso informar isso para o senhor. E por que ele usava o senhor para isso, e não, por exemplo, o Milton? Porque ele não conhecia o Milton. Ele não conhecia o Milton. Ele conhecia o Júlio, mas o Milton ele não conhecia. Até esse ano, antes de eu ir para lá, nenhum dos dois conhecia, nem o Silvio e nem o Zé Dirceu. O Milton fazia para mim o recolhimento do dinheiro. Depois que eu fui embora, eu precisava informar onde estava o dinheiro. E aí eu informei para eles quem era a pessoa. Porque, a princípio, eu ainda tinha colocado, eu não quero apresentar o Milton para vocês, porque se alguém questionar quem é o Milton, vocês não conhecem. A única pessoa que conhece sou eu. O senhor declarou no seu depoimento anterior que, da mesma forma que o declarante recebia um cala-boca, que foi com a sua interpretação, que via de empresas que tinham contrato com o governo federal, acredito que Silvio Pereira também tenha recebido um cala-boca. Foi o que eu fiquei sabendo. Essa afirmação eu não fiz com certeza. Eu fiquei sabendo que ele recebia da OAS ou da Ultratec, eu não tenho certeza. O senhor ficou recebendo como? Como eu fiquei recebendo ou sabendo? Como ficou sabendo? Comentário do pessoal. Comentário de quem? O pessoal que a gente conversava sobre a questão da Petrobras, o pessoal dizia, não, o Silvio está sendo cuidado. Quem lhe falou isso, por exemplo? Zé Dirceu. Quando que ele falou isso ao senhor? Em Vinhedo, na casa dele. Isso foi aproximadamente quando? Acredito que mais de uma vez, 2010, por aí. E o senhor voltou para o país quando mesmo? Em abril de 2013. Mas eu vinha constantemente. E depois que estourou essa investigação do Petrobras aqui, o senhor não pensou em ir embora novamente? Não, senhor. Mas o senhor não achou que iam chegar no senhor? Tinha certeza. Da outra vez o senhor saiu do país por causa do mensalão, dessa vez o senhor não saiu por quê? A princípio, eu não estava mais envolvido. Meu envolvimento foi até 2005. Eu achei que não teria problema nenhum, porque imaginava até que as coisas que eu tinha feito já estavam prescritas. Essas empresas pagavam por qual motivo? A Engevix, essa empresa do Licínio que o senhor mencionou, qual que é mesmo? Etesco. A Etesco, pagavam por quê? Por causa da obra. Não era bem, mas era mais ou menos um praxe. Mas eles tiveram algum benefício, ou superfaturamento, ou alguma coisa mais específica que levava a esses pagamentos? As concorrências na Petrobras, mais ou menos, elas são quase, para coisas grandes, quase dirigidas. Porque só pode participar quem tem o cadastro específico para isso. E as empresas conversavam, já tinham sido feito um cartel para a negociação das obras e era muito mais fácil de resolver esse problema. O senhor mencionou num depoimento seu anterior que Etesco teve seus contratos ampliados por conta desse relacionamento com o Renato Duque?
A Etesco ela teve o Flotel, ela tem um FSO, ela tem um FPSO e ela ganhou 5 plataformas na Sete Brasil. Mas isso em decorrência desses pagamentos que ela fazia? Em decorrência da relação que ela tinha com o Renato Duque. E o senhor sabe se o senhor Renato Duque dirigiu de alguma forma os contratos para a Etesco? O que cabia à diretoria de engenharia, de serviços, da engenharia, com certeza. Mas o senhor sabe efetivamente se ele fez alguma coisa? Tenho certeza absoluta. O Mas Renato Duque, fez, então? de conversa até com o Renato Duque, no caso, o Licínio chegou a ganhar 2 concorrências e depois vendeu para a OAS, de dutos. Depois eu tenho umas considerações finais e eu passo ao Ministério Público. Boa tarde, senhor Fernando. Boa tarde. Senhor Fernando, quando o senhor estava falando, respondendo às perguntas, doutor Sérgio, o senhor mencionou que o senhor saiu do Brasil, quando o senhor foi para os Estados Unidos, porque podia estourar o esquema da Petrobras e, segundo o senhor falou aqui, o Silvio e o Dirceu estavam envolvidos. Eu queria que o senhor detalhasse principalmente a participação do senhor José Dirceu. Vou explicar. Quando acabou a eleição, vou ser um pouco prolixo. Quando acabou a eleição de 2002, que ganhamos a eleição, foi feita uma reunião para definição de mais ou menos umas 5 diretorias de estatais para poder ajudar a nível de campanha posteriormente. Então, que seria interessante a nomeação das pessoas. Então foi acertado, foi conversado sobre Petrobras, conversado sobre Correio, Caixa Econômica Federal, Furnas, Banco do Brasil. Essas eram, desde que todas as pessoas que fossem indicadas, elas teriam que estar com 20 anos de casa, já ser funcionário da casa, para poder receber essa indicação. Isso foi conversado antes, em novembro de 2002. Aí, nessa relação, foi indicado o nome do Renato Duque para a Petrobras, foi indicado o nome do senhor Eduardo Medeiros para o Correio, foi, a princípio, eu levei para o Zé Dirceu o nome do Dimas Toledo, que continuasse na diretoria de Furnas. Ele usou até uma expressão comigo, falou, o Dimas não, porque o Dimas, se entrar em Furnas e colocar ele de porteiro, ele vai mandar em Furnas. Ele até é uma pessoa que já está lá há 34 anos, é uma indicação que sempre foi do Aécio. Passado um mês e meio, ele me chamou, falou, qual é a sua relação com o Dimas Toledo? Falei, minha relação com o Dimas Toledo, eu tive com ele 3 vezes, achei ele competente, um cara profissional. Falei, não, porque esse foi o único cargo que o Aécio pediu para o Lula. Então você vai lá conversar com o Dimas e diga para ele que a gente vai apoiar a indicação dele. Eu fui conversar com o Dimas e o Dimas, na oportunidade, me colocou da mesma forma que eu coloquei o caso da Petrobras, em Furnas era igual. Ele falou, vocês não precisam nem aparecer aqui, vocês vão ficar um terço São Paulo, 1/3 Nacional e 1/3 Aécio. Tá, mas a pergunta que eu fiz para o senhor foi diferente. Eu queria saber qual que é a participação do senhor José Dirceu no esquema da Petrobras. Especificamente, o senhor falou que ele estava envolvido, que o senhor tinha que sair, porque o senhor estava envolvido no esquema da Petrobras, junto com o Silvio, junto com o Dirceu. O Zé indicou o Renato Duque. A indicação, eu pedi para ele indicar. O senhor pediu e qual foi a reação dele? Ele falou, vou indicar? Ele falou, traz o nome para a gente analisar e ver. O Silvio analisou, mandou e o Duque foi nomeado. Quando o Duque foi nomeado, eu e o Silvinho fomos conversar com o Duque para tratar com ele e ainda a gente fez uma colocação para ele, olha, o que você decidir aqui, porque você que está assinando, o teu sim e o teu não tem o mesmo valor para a gente. Você que vai dizer o que é viável e o que não é viável fazer aqui dentro. E o senhor vai ter que fazer uma ajuda para o partido. Ninguém pensava na época em fazer alguma coisa em benefício próprio. Porque a ajuda para o partido era por determinação de quem? Do partido? Era para o partido, tanto nacional quanto São Paulo. Sim, mas alguém... o senhor José Dirceu mandou? Na época, quem comandava a diretoria de serviço era o Zé Dirceu e o Silvinho, eram os dois. Então essa ordem era do José Dirceu? Sim. De recolher uma parte pro partido. Pro partido. Depois o Delúbio foi conversar com o Renato Duque. Tá certo. E... Bom,
O senhor mencionou também em outro momento que, quando o senhor já estava fora, o senhor José Dirceu deveria ter ciência de que o senhor estava recebendo esses valores, porque ele coordenava com o Milton esses pagamentos. Isso, porque como que essa era a coordenação dos quando pagamentos? eu saí daqui, o Milton era uma pessoa que eu que apresentei, que ele cuidava de umas coisas que eu tinha pedido para o Milton cuidar, que eu cuidava, que era esse recebimento quando o Duque pedia ou quando o Silvinho pedia, e eu deixava com o Milton. E quando o Silvinho pedia, olha, precisa mandar para tal lugar, para outro lugar, você disse aí, eu falei, pode deixar, encaminhei para o Milton encaminha para quem ele mandou. Quando eu saí, eles precisavam saber onde estava esse dinheiro. Eu coloquei em contato com o Milton o Roberto Marques, que era uma pessoa mais ligada. Ainda não tinha apresentado o Milton para o Zé Dirceu. Então o Roberto Marques começou a fazer o contato direto com o Milton, para que o Milton pudesse fazer os repasses que eles quisessem. Tá, então, só para entender, a participação do Roberto Marques exatamente nesse esquema foi fazer o contato com o Milton. Quando eu saí, eu falei para ele... Nessa parte de pagamento de propina, de controle de contabilidade, o que é? Contato é muita coisa. Ele ia lá para como se fosse um recado para o Milton, que o Milton tinha que fazer. E em relação a quê? A pagamento de propina? A pagamentos. De propina? De propina. O que o Milton já tinha recebido a propina. O Milton ia fazer os pagamentos com o dinheiro que estava com ele. Não, só para ficar bem claro. Bom, o senhor também falou um momento de um cartel no mercado, entre as empresas roupa e personal. Como é que isso funcionava? Não, porque quando a primeira vez que foi contatado a roupa que me contatou, eu levei isso para o Renato. E a roupa tinha um contrato, se não me falha a memória, de 10 milhões. Esse contrato, quando eu conversei com o Renato, passou a ser de 40 milhões. Posteriormente, acabou chegando até somando tudo, uns 3,5 bi. E o mesmo rapaz que cuidava dos casos da roupa era o Rogério. E o Rogério não era sócio da roupa, depois que ele virou a ser sócio. Ele tinha uma relação com o Arthur, que era dono da Personal. E foi o Rogério que trouxe a Personal. Aí eu apresentei tanto a Personal quanto a roupa para o Milton. Que o Milton que ia também pegar o dinheiro com eles lá. E depois o Milton que fez os outros contratos, que eu já não estava mais aqui depois de 2005, que fez os contratos com a roupa e com a Personal. Porque quando você faz o contrato na área de compartilhados, na época era compartilhados, eu acho que hoje nem tem mais essa gerência executiva. E as empresas têm que apresentar 10 empresas junto com elas. E as empresas davam cobertura. Uma dava cobertura para a outra, para a roupa poder ganhar e a outra para a Personal ganhar. Certo. Isso era de conhecimento amplo? Não, era de conhecimento do Renato e do gerente executivo de compartilhados, que eu não me lembro o nome dele. Certo. Em outro trecho que o senhor também já respondeu, eu gostaria que o senhor esclarecesse. Quando o senhor falou que o senhor recebeu 2.300.000 por cacimbas, o senhor falou que o senhor José Dirceu deveria ter recebido o dobro. Por que ele deveria ter recebido o dobro? Porque foi no acordo que eu fiz junto com ele e o Milton. Com ele e quem? Com o José Dirceu, eu e o Milton. Qual que era o acordo? Não, de porcentagem. Em todos os contratos? Não, nesse contrato da Engevix, especificamente. Eu fiquei sabendo que tinha fechado esse contrato. Todos os contratos de cacimba? Esse especificamente, esse contrato, que os outros eu não participei. Esse contrato, eu estava em Washington, encontrei com o Zé Dirceu em Washington, no Hotel W, e ele me colocou, falou, o Renato me ligou, dizendo que arrumou um negócio para a Engevix, cobra o Milton. E foi quando eu voltei, conversei com o Milton, e falei, Milton, tem a questão do Grupo de São Paulo, que você tem que acertar. Ele até coloca isso na delação dele. Mas é Grupo de São Paulo? Era o Núcleo São Paulo que eu falava. Tá, mas é Núcleo São Paulo ou José Dirceu? É Núcleo São Paulo, relaciona-se a José Dirceu, Núcleo São Paulo. Tá, mas o pagamento era feito para quem? Era feito com o Milton, no caso específico, eu já não estava mais aqui, o Milton parece que foi pagando as coisas, ou encaminhando para quem mandava encaminhar. Certo, por ordem do José Dirceu. Por ordem do José Dirceu. Certo.
fazer uma interrupção para não precisar depois ter que quebrar o arquivo? Então interromper ali o áudio. Interromper o áudio.